A paz do Senhor a todos. Vamos fazer uma oração em cima do Salmo 91? Salmo 91 diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broqueu. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. E lhe dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é uma promessa do Senhor para nossas vidas. Outros salmos em diversas partes da Bíblia diz o que está escrito aqui no verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Tem um verso também, outro salmo que diz: Ele me invocará e eu direi, eis-me aqui. Quando a gente invoca o Senhor nos escuta. Ele diz, eis-me aqui. Ele se faz presente para nos ouvir. Em Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O Senhor é o nosso socorro, realmente, como está aqui no Salmo 91. E como está ali em Isaías, o Senhor está disposto a nos socorrer sempre. Só basta a gente pedir o socorro a Ele, clamar a Ele. Você que está passando por um momento difícil, por um momento assim desesperador, precisando de um milagre, não desiste de buscar o Senhor, não. E eu indico, por muitas experiências, busque o Senhor de madrugada. Não é nada de especial, todos os horários o Senhor ouve, mas quando a gente busca de madrugada, pelo menos nas vezes que eu busquei o Senhor de madrugada, eu tive muitas revelações, o Senhor se revelou muito a mim. E eu tive muitas experiências. Busca o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, que o Senhor vai te socorrer, eu tenho certeza, porque o Senhor, Ele atende todos aqueles que invocam o nome dEle. Todos aqueles que clamam o Senhor pedindo socorro, o Senhor se faz presente para socorrer, porque a mão dEle não está estendida e nem os seus ouvidos tampados para não nos ouvir. Ele mesmo diz, a mão dEle não está encolhida, Ele quer nos socorrer, a mão dEle está estendida. Mas temos que invocar o Senhor e clamar a Ele. E fazer dele nosso refúgio, como diz aqui no verso 2. Eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que fazer dele o nosso socorro, a nossa fortaleza. Nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor foi o meu socorro. E quando parecia assim, não ter saída, já tinha feito de tudo. Já tinha feito de tudo mesmo. Já tinha ido de trás de todos os recursos e nada. E quando eu pensei assim, acabou aqui, não tem saída. Eu clamei ao Senhor desesperadamente. Senhor, pelo amor que o Senhor tem por todos nós, Senhor. E pedi ao Senhor desesperadamente mesmo. E o Senhor foi e fez um milagre na hora, e de forma impressionante. Então, busque o Senhor de forma desesperada mesmo. Abre o seu coração para o Senhor, que Ele vai te socorrer. Ainda mais se você estiver passando por uma situação que não tem saída, parece não ter saída, é dessas situações que o Senhor resolve. Porque o impossível é com Ele mesmo. O que não é impossível ainda está no nosso alcance. Mas quando a situação chega no impossível, o que parece não ter saída, aí é com o Senhor.
Aí você tem que entregar realmente ao Senhor, que aí Ele vai resolver, porque o impossível é com Deus. Ele é o Deus do impossível. Por isso que devemos confiar. E devemos ter fé também, né, gente? Porque o Senhor Jesus disse que se a gente tiver uma fé, pelo menos no tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, já é o suficiente. Porque nós, como criaturas, criatura do Senhor, né, nós fomos feitos com esse dom da fé. Então, independente até de qualquer religião, né? Eu estava até falando isso na outra, para uma certa pessoa, eu falei sobre isso. Que ele falou assim, minha mãe fez uma simpatia para me ficar curado, que não sei o que, ela acredita nisso. E eu fiquei, é impressionante, mas eu fiquei curado. Aí eu falei sobre isso. Eu falei, nós como criatura do Senhor, fomos feitos com esse dom da fé. Então, independente de qualquer religião, de qualquer crença que o ser humano venha acreditar, pelo fato dela estar praticando a fé, acontece. Porque foi pela fé, esse é um dom que nós seres humanos temos, feitos a imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos feitos com um dom. O Senhor colocou um dom na gente, o dom da fé. Então, independentemente de qualquer religião, a fé, se temos fé, acontece, é a fé, é pela fé. Jesus mesmo, muitas das vezes o Senhor Jesus disse, vai, a sua fé te curou, não foi? Vai, a sua fé, a sua fé. É porque a fé tem poder realmente. Então, se pedimos ao Senhor com fé, aí que acontece mesmo, né? O nosso milagre vem, o nosso socorro vem. Se a gente pedir ao Senhor e com fé, o nosso socorro vem. Porém, com fé, sem duvidar, porque lá em Tiago, o livro de Tiago diz, para que a gente não para a gente não pedir nada sem duvidando, né? Para a gente não ter fé, mais aquela fé assim, duvidando, que aí será como as ondas do mar. Não é uma coisa certa. Tem que ter fé 100%, acreditar. E aí o milagre vai chegar na nossa vida. Então, você que está passando por qualquer problema que seja, problema no casamento, problema na saúde, que é tanta gente passando por tanto problema de saúde, os hospitais são cheios, tantas pessoas querendo milagre. Você que está passando por problema familiar com os filhos que escolhem outros caminhos, né? Os seus caminhos da vida para poder viver e com isso trazem dor de cabeça, sofrimento, né, para os pais. Não desiste não, pede ao Senhor, clama ao Senhor, porque o Senhor faz milagre. Ele é o Deus do impossível. E Ele é capaz de todas as coisas, de resolver todos os problemas, porque nada é impossível para o Senhor. Eu sou a prova viva disso. O Senhor fez um grande milagre na minha vida, mudou a minha história, sabe? E hoje eu sou muito abençoada, graças a Jesus Cristo, que lá quando eu tinha meus 18 anos, me chamou pelo meu nome. Eu nem conhecia Jesus, quem era Jesus? Eu só ouvia Jesus só conhecia Jesus de ouvir mesmo. Como diz Jó, né? Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir. Ouvi dizer, hoje eu te conheço. Eu só conhecia Jesus de ouvir. Dorme com Jesus, né? Mas quem era Jesus? Eu cresci no meio de um lar, onde todos eram do candomblé. E eu tava assim, era destinada a ser também. Agora, me pergunta o nome das entidades. Eu sabia todos quem eram, mas Jesus não. E certa vez, em um sonho assim, que não foi um sonho comum, né? Porque me marcou de uma tal forma que eu não sabia quem era, mas eu sabia que não foi um sonho comum. E o sonho foi assim, eu tava no quarto desesperada, querendo salvar o meu pai. Aí começa por aí, que eu tinha que fazer uma cruz para salvar ele. Meu pai estava endemoniado nessa sala, eu tinha que fazer uma cruz para salvar ele. E enquanto eu estava ali enrolando, né, corda num pedaço de pau para fazer uma cruz, alguém me falava assim, Débora. E quando eu olhava para trás, era uma luz, como se fosse uma luz de LED bem forte atrás de mim,
que vinha do teto do meu quarto ao chão, muito forte, e de dentro dessa luz saía a voz. E quando eu me virava, a voz falava: Débora, você ainda tem salvação. Falou exatamente essas palavras. E eu, né, que cresci ali no Candomblé, que não conhecia Deus, o que é isso de salvação? O que é isso de salvação? Quem era a voz? Eu sabia que não era uma entidade. Eu sabia que não era algo comum, que não foi um sonho comum. E me marcou muito. E quando eu tinha lá para os meus 20 anos, né, eu aceitei Jesus, que assim, Deus foi colocando pessoas, né, servos dele, e acabou que eu fui indo para esse caminho, de pouquinho em pouquinho, fui indo para o caminho da verdade. E quando eu me deparei, eu estava lá aceitando Jesus como meu Salvador, passando por um momento muito difícil, jovem, triste, sofrida. E Jesus dali adiante, ele mudou a minha vida. Começou já em 3 meses depois, já me tirando da casa do meu pai, já fazendo a transformação. Começando pelo processo, aí eu comecei pelo processo de libertação, porque quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que começa, o primeiro processo é o de libertação. Que a gente recebe o Espírito Santo ali mesmo, sem antes, mesmo sem ter sido batizado nas águas, a gente já recebe o Espírito Santo ali mesmo. Então você que não tem Jesus Cristo ainda, não declarou Jesus como teu Senhor, não espera. Aceita Jesus como teu Salvador, teu Senhor, porque vai valer a pena, porque você vai ser salvo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz para nos salvar. Ninguém tinha acesso ao Pai, não. Ninguém tinha acesso a Deus. Hoje, todos nós, a gente clama ao Senhor, a gente fala com Deus, e como está aqui. E eu lhe responderei no Salmo 91. Eu lhe responderei, o Senhor nos responde sim. Às vezes Deus pode estar agora nos usando e a palavra sendo para você, exatamente para você que está me ouvindo. E, sabe, ou Deus fala de todas as formas. Você, com certeza alguém que está aqui ouvindo esse vídeo já passou por essa experiência, sabe, de ouvir uma palavra, de ler uma palavra que você sentiu que era Deus falando com você. Então, Deus fala, além de falar através dos seus profetas, o Senhor fala conosco. Coisas que um tempo atrás, antes de Jesus, não era assim. Só os sumos sacerdotes tinham acesso, o poder de estar na presença do Senhor, lá no Santo dos Santos, dentro lá do santuário, né? E do tabernáculo. E hoje em dia não, Jesus morreu na cruz, ele veio, Deus Filho se fez carne e morreu na cruz por nós, para nos salvar. E hoje temos acesso ao Pai, temos a liberdade de pedir socorro ao Senhor e Ele nos socorrer, entendeu? E não deixa para depois. Aceita Jesus como seu Salvador. Ele vai salvar a sua alma, porque o mundo espiritual é real. A gente sabe disso. Muita gente sabe disso. Só que tem pessoas que não querem pensar nessas coisas, né? Não querem aceitar, mas sabe que o mundo espiritual é muito real. Então não deixa para depois. Aceita Jesus como o teu Salvador, único e suficiente, porque Ele é o suficiente, gente, para nossa vida. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que todas essas almas sejam alcançadas pelo Senhor, pela sua graça e a sua misericórdia. Que venha a haver o derramamento do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Que os olhos espirituais, Senhor, sejam abertos. Senhor, toca o coração dessa pessoa para que ela consiga enxergar que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor é a salvação. Só o Senhor é a vitória, a nossa vitória nessa terra. Porque o Senhor é a sabedoria, e a sabedoria verdadeira é que vem do alto, é que vem do Senhor, não a sabedoria desse mundo. E com a sabedoria, a gente vive de forma diferenciada nessa terra. A gente vive de forma digna e nos tornamos vitoriosos através do teu poder. Em nome de Jesus, meu Deus, eu clamo, Senhor, por todas essas almas que estão aqui,
que precisam de um milagre, Senhor, que precisam de um milagre, que estão passando por momentos difíceis, que coisas que são o impossível para ela, mas que para o Senhor é só a sua palavra ser lançada, porque o teu poder está na palavra. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. E nada é impossível para o Senhor, não há o que seja impossível. Então, Senhor, entra na causa dessa pessoa, Senhor, e faça um milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E pode ter certeza que se você colocar sua fé em prática e clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Coloca hoje em prática a tua fé. Busca o Senhor, não importa o horário não, tá? Eu falei de buscar o Senhor de madrugada, porque busca de madrugada também. Você vai ter uma experiência com o Senhor. Mas não importa o horário, busca o Senhor. Que o Senhor vai dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tá bom? E até o próximo vídeo, até o próximo encontro com vocês aqui. E fiquem com Deus, todos. E até o próximo.